6h34, palmeirense com esse time não pode desistir não, né, Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia Pedro Campos. A torcida do Palmeiras canta. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Até o próprio Abel Ferreira agora tá cantando pra caramba. Ontem uma grande festa nos vestiários lá do estádio na região de Quito. O Palmeiras conseguiu uma impressionante virada contra o Independente Del Valle. O Verdão tava perdendo por 2-0 no primeiro tempo. Aí no finalzinho do primeiro tempo, gol do Endrick de cabeça e foi pro intervalo 2-1. Foi o pior primeiro tempo da história do Abel Ferreira. Teve ali menos de 30% de posse de bola. Foi 23, algo impressionante. 24%, absurdo. Algo impressionante. O Palmeiras não viu a cor da bola no primeiro tempo, mas ele no segundo tempo bateu um papo com a rapaziada. Antes mesmo de mexer nas peças, na volta no intervalo, o Palmeiras já voltou com uma outra postura e foi buscar o resultado. O empate com o Lázaro aos 35 do segundo tempo. E no último lance do jogo, Luiz Guilherme recebeu uma bola de fora da área, cortou pra dentro, bateu no cantinho para fazer o gol da vitória do Palmeiras, 3-2, mais uma impressionante virada deste Palmeiras de Abel Ferreira. Tivemos no ano passado a virada contra o Botafogo, foi mais difícil ainda do Botafogo, mas ontem era muito complicado, o jogo na altitude. Esse Independente Del Valle não perde de ninguém em casa. Aliás, as únicas 2 derrotas do Independente Del Valle em casa em competições sul-americanas foram pro Palmeiras, né? O Palmeiras foi o único time que venceu o Independente Del Valle. Agora já tinha vencido anteriormente o Verdão, que conquista mais uma vitória, está invicto na Libertadores da América e não existe uma receita para vencer o Palmeiras. O Palmeiras tem 2 derrotas na temporada só. Perdeu para o Internacional por 1-0, o jogo no Barueri, e perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista para o Santos, também por 1-0. É muito difícil vencer o Palmeiras. A virada ontem começou com o gol do Endrick, no finalzinho, né, no último lance do primeiro tempo, aquilo deu um gás, né? Um up. Já o Flamengo perdeu a invencibilidade. O Mengão, que estava invicto na temporada, foi derrotado ontem. O Flamengo perdeu para o Bolívar, também na altitude, por 2-1. O técnico Tite está sendo muito questionado porque ele mandou time reserva para lá. E os torcedores do Flamengo estão inconformados, porque nos 2 principais jogos da temporada, contra o Palmeiras e contra o Bolívar, em sequência ele utilizou ali time reserva, né? Poupou jogadores e tal. E os torcedores do Flamengo estão bravos com o Tite. Foi a primeira derrota do Flamengo, mas ele se complica no grupo, porque o Flamengo tem 4 pontos e o Bolívar tem 9. Ou seja, o Bolívar deve ser o primeiro colocado na Libertadores da América e avançar para a próxima fase. E ontem, o Botafogo conseguiu sua primeira vitória na Libertadores, venceu o Universitário do Peru em casa por 3-1. Pela Copa Sul-Americana, ontem o Atlético Paranaense venceu mais uma, lá no Uruguai o Danúbio por 1-0 e aqui em Bragança Paulista 2-1 para o Bragantino contra o Sportivo Luquenho. Jogos de hoje da Libertadores da América, a gente tem o Fluminense que encara o Cerro Porteño hoje, jogo do Flu contra o Cerro às 7 horas da noite, lá no Paraguai. O São Paulo joga hoje, São Paulo enfrenta a equipe do Barcelona lá em Guayaquil, às 9 horas da noite, Barcelona e São Paulo na estreia do Zubeldia, o novo técnico do Tricolor Paulista. E pela Sul-Americana, hoje, às 9 da noite, Fortaleza e Boca Juniors. Que grande jogo lá no Castelão, hein? Fortaleza recebendo o poderoso, gigante Boca Juniors. E às 11 da noite, um jogo que começa hoje e termina amanhã. Internacional e Delfim, lá no Equador. O Internacional vai jogar com o Delfim no Equador, os jogos de hoje pela Sul-Americana e também Libertadores da América. Valeu, Felipe Melo. Você volta amanhã, né? Volto. Hoje tem jogo? Hoje tem muito jogo, né? Aliás, tem um jogo interessante, é o jogo do Manchester City contra o Brighton na Premier League, porque a disputa pelo título tá emocionante. O Arsenal tá na liderança, ontem o Liverpool perdeu do Everton, um clássico local, é o segundo colocado, mas pode ser ultrapassado hoje pelo Manchester City, que pode voltar à liderança da competição. Grande jogo hoje pelo Campeonato Inglês às 4 horas da tarde. Valeu, hein, Felipe? Valeu. Avisou, avisou.